Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo na reta final dos vestibulares e hoje, Ciências da Natureza. Vou fazer uma coisa diferente, vou compartilhar um trecho do curso Mestre no Vestibular, que é o curso em que eu ensino todas as técnicas, tanto de reta final quanto ao longo do ano, para passar no vestibular. E hoje vou falar sobre os tipos de questão. Eu vou dar o exemplo do tipo número 1, são 4 tipos de questões de ciência da natureza, e eu vou passar o tipo número 1 hoje, que é o tipo direto ao ponto. Então, se você gosta aqui do conteúdo, segue no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. E se você quiser conhecer mais sobre o curso Mestre no Vestibular e o Mestre no Enem versão matemática, primeiro link da descrição com 50% de desconto enquanto a promoção da Black Friday durar. Então aproveita que 50% de desconto está super acessível, super bacana, primeiro link da descrição. E bora pro vídeo para eu mostrar o tipo direto ao ponto. Na aula nós vamos falar sobre os 4 tipos de questão de ciências da natureza. Como que esse módulo vai funcionar, né? Algumas informações que são importantes, que é muito semelhante ao módulo de matemática. Há 4 tipos de questão de natureza na prova do Enem. Esses 4 tipos vão ser super bem explicados, com muitos exemplos e até mostrando um pouco como foi feita a metodologia. E esses tipos foram descobertos depois que eu fiz muitas provas do Enem e consegui perceber alguns padrões que me ajudaram muito e podem ajudar você também. Procure, a partir de agora, identificar essas questões dos simulados que você fizer, pois a sua agilidade e intuição vão melhorar muito. Então isso vai ser um conceito que eu realmente tenho que passar e eu tenho que passar essa mensagem para você. Se você está assistindo isso de forma passiva, de uma forma que você só está absorvendo e não está realmente executando isso na prática, os tipos de questão não vão ter muita funcionalidade. Você vai aprender uma teoria legal e no fim das contas isso não vai melhorar o seu desempenho. Para você conseguir ter uma melhora de desempenho, você vai ter que ser um agente prático, um agente ativo da sua preparação. Então procure a partir de agora, em cada um dos simulados que você fizer, identificar esses tipos de questão, porque isso vai te ajudar muito. Eu falo isso mesmo por experiência de muitas pessoas que usaram essa técnica, então vai te ajudar bastante a conseguir ter um melhor desempenho na prova. Os tipos eles vão ser apresentados em ordem de menos trabalhosas para mais trabalhosas. Então até se a gente olhar aqui nesse lado direito da imagem, a gente vai ver que o nível de trabalho ele vai ser medido entre 1 e 4, né? Até nesse caso não vão ter 5, porque são 4 tipos, mas o nível de trabalho vai ser medido entre 1 estrela e 4 estrelas. E o que significa o nível de trabalho? Não necessariamente a dificuldade da questão, mas significa que vai ser uma questão que vai ser mais demorada, mais trabalhosa, o que muitas vezes está associado à dificuldade. Eu vou falar muito, vou explicitar cada um desses pontos enquanto eu estiver explicando, mas é só para explicar que as questões que aparecem primeiro têm um nível de trabalho menor. Então o nível de dificuldade pode variar, mas o trabalho de resolver não tanto. Em cada um dos tipos você encontra um trabalho crescente do tipo 1 até o tipo 4. E o que vai ser explicado de cada uma delas, né? O primeiro, o contexto, a explicação, né? Falando sobre os pontos que caracterizam essa questão. Depois eu vou falar sobre como resolver, a estratégia mais interessante para resolver de forma a otimizar o tempo. Quando resolver, então eu vou colocar essa metodologia do tipo de questão junto com a metodologia do método das 3 passadas, explicando exatamente em qual das passadas você vai começar, terminar e conferir se tiver essa possibilidade, que é o método do módulo 5. A incidência, né, a quantidade de questões que vão cair em uma prova típica do Enem todos os anos. Como você vai identificar, então eu vou dar algumas dicas de alguns padrões que ajudam de forma rápida, que você pode até decorar esses padrões e depois vai acabar ficando muito na sua cabeça, depois você usar bastante, para facilitar a classificação logo que você vira uma questão pela primeira vez. Vamos para a questão tipo 1, questão direto ao ponto. Questão direto ao ponto, qual que é a explicação dela, né? É uma questão conceitual teórica, como a gente viu anteriormente, em que o principal objetivo é validar algum conceito de forma direta, sem interpretação. Então não tem muita interpretação, não tem muito, eles não ficam muito enrolando, é uma questão mais direta. Vai ter um texto, como todas as questões do Enem, mas o texto ele vai ser só uma referência, alguma coisa indireta ou não tão importante para a resolução da questão. Como que você vai resolver? Identifique de forma rápida o conteúdo que a questão está pedindo e analisa se você estudou. Se você estudou, você já faz a questão naquele momento e pronto. Se não, você pula e deixa ela como uma candidata a chute. Então essa é uma questão condicional. Vai depender muito se você sabe aquele conceito ou não. Ah, caiu uma questão conceitual teórica de biologia da parte de genética. Sabe essa parte da genética? Não. Pula. Sabe? Faz. Essa mais ou menos é a ideia. É uma árvore de decisão. Você ou faz ou não faz, dependendo se você tem um conhecimento ou não. Quando que você vai resolver pensando no método das 3 passadas?
Se você tem conhecimento do conteúdo, essa é a questão perfeita para a primeira passada. Você gasta ali uns 30 segundos e já mata a questão e só deixa para o fim para eventualmente conferir. Se você não sabe o conteúdo, eu deixaria para a terceira passada, trabalhando em eliminar o máximo de alternativas, como no exemplo. Depois eu vou mostrar aqui no exemplo realmente essa eliminação das alternativas. Então isso é muito importante de entender. Depende muito do seu conteúdo. Se você sabe aquele conteúdo, você resolve na primeira passada. Se você não sabe, não vai adiantar. Você vai provavelmente não conseguir resolver, porque é uma questão muito direta. Incidências são de 11 a 14 questões por ano. Estou pensando aí que são 45 questões. Vai ser mais ou menos aí de 25 a 30% da prova. Então é bem considerável. É um número bem grande que cai de questões direto ao ponto. E como que você vai identificar? Em primeiro lugar, texto de apoio apenas contextualizador, mas que não exige entendimento aprofundado para responder a questão, que estão tendo enunciado alternativas diretamente ligadas a uma teoria. Então, não é aquela coisa que você vai entender, por exemplo, um conceito novo, como aquele que eu dei da protanopia, né, que eu falei um pouco na última aula. Não vai ser isso. Vai ser uma coisa bem mais direta. Vai ser uma coisa bem... Olha, esse é o conceito da genética. A primeira lei de Mendel. Segundo a primeira lei de Mendel. Segundo a calorimetria, os conceitos de calor. É uma coisa muito mais direta com uma teoria externa. E aqui eu dou uma coisa que é bem bacana como referência, depois você pode anotar, que são os exemplos usando a prova do Enem de 2019, prova amarela como referência. Então todas essas questões eu classificaria como questões direto ao ponto. Então são essas questões aqui do Enem de 2019, da prova amarela, nível de trabalho 1. Vamos ver uma questão exemplo aqui, que acho que vai ficar muito mais fácil. Questão 93. A gente vê, tem um texto longo. Então você fala assim, mas então como é que é uma questão direto ao ponto se ela tem um texto longo? Não tem problema ter um texto longo. O que importa é você ler, em primeiro lugar, o comando. Se o comando tem um enunciado diretamente ligado a uma teoria, aí sim você consegue saber que é uma questão direto ao ponto. Vamos lá. Com base no modelo atual que descreve o átomo. Perceba, modelo atual, então a gente tem aqui, modelo atual que descreve o átomo. Isso é teoria pura. Então, se é com base no modelo e não com base no texto, você percebe o quanto que essa questão acaba sendo direto ao ponto? Porque se você não souber qual é o modelo atual que descreve o átomo, você não vai conseguir resolver a questão. Então, aqui você leu esse comando, então com base no modelo atual que descreve o átomo, você vai pensar. Você sabe qual é o modelo atual que descreve o átomo? Se você não sabe, é uma boa candidata para você pular. Você gastou 10 segundos, já pula e vai para outra. Se você sabe, ou pelo menos tem uma ideia, você fala assim, Dalton, postulado, você fala, isso aqui eu acho que eu lembro, vou tentar fazer. Aí você continua e já resolve na hora. Qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Super simples. E o que a gente vai ver? Que tem 5 postulados, eu não preciso nem ler a questão. Você pode dar uma lidinha, você vai ver, esses postulados são numerados a seguir, e são 5 postulados. Você não precisa ler a questão. Você percebe? Por isso que eu falo que essa é uma questão direto ao ponto. O texto tá aí só para te encher a paciência, para encher linguiça. Esse texto era completamente desnecessário. O que é importante aqui é, ler o comando. Ele fala, modelo atual que descreve o átomo. Essa é a teoria necessária. Qual dos postulados de Dalton? Os postulados são esses 5 aqui. E as alternativas são 1, 2, 3, 4 e 5. E só um deles pode continuar correto. Porque senão as alternativas não seriam exclusivas, né? Apenas um postulado por alternativa. Então a ideia é, tem 4 postulados errados e tem um postulado certo. De forma muito rápida, eu estou explicando aqui com detalhe, mas tudo isso você veria em 10 segundos. Por isso que você tem que fazer muitos simulados e ganhar prática, entender bem os tipos de questão. Esse tipo de questão é, leu o enunciado, viu as alternativas, encontrou no texto o que você precisa, acabou. É uma questão direto ao ponto. Ou você sabe ou você não sabe. O que eu falei? Eu falei também para tentar eliminar o máximo de alternativa. Então vamos trabalhar, pegar até minha canetinha aqui, para a gente poder pegar aqui os postulados. Então, primeiro postulado, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso daqui está certo ou está errado? Está errado. Pelo modelo atual que descreve o átomo, a gente sabe que dentro do átomo tem os outros compostos, que tem lá os prótons, os nêutrons, etc. Então os átomos não são indivisíveis, está errado. Você já pode eliminar a alternativa A. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as outras propriedades. A gente sabe que hoje em dia isso não é verdade. A gente sabe que existem os isótopos, né? Que eles são elementos que têm a mesma massa, o mesmo número de prótons e diferente massa, por exemplo. Então, isso daqui está incorreto. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Isso também não é necessariamente verdade. Existem elementos que têm a mesma massa e que são de elementos diferentes pelo número de prótons. Então, isso aqui também está errado.
4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Também não é verdade. Se a gente lembrar, a gente pensar agora na parte mais recente, os átomos não são indestrutíveis, tanto que um dos conceitos que faz com que exista bombas, etc., é o fato de átomos serem indestrutíveis, né? E quando eles se destroem, existe uma liberação gigantesca de energia. Então, nem a 2, nem a 3, nem a 4 estão certo. Então, por eliminação, você poderia ir diretamente na alternativa E, ou você pode ler a alternativa E e ver se faz sentido, né? Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso é verdade, né? Não existe, por exemplo, H2,5O. É H2O. São dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Os compostos são formados por partes inteiras para formar os compostos. Então, realmente, essa é a verdade, essa é a alternativa correta. Então, esse é o tipo mais legal, na minha opinião, de questão, porque é uma questão que ou você sabe ou você não sabe. É uma questão que dá para resolver de forma muito simples, muito direta ao ponto e muito rápida. Essa questão ela parece demorada porque eu estou comentando aqui e tudo mais. Se você está resolvendo lá na hora da prova e está bem focado, bem focada, você consegue resolver essa questão em 30 segundos, 1 minuto no máximo. E esse é o objetivo. Essa é a questão para ganhar tempo. Bem, espero que você tenha gostado. Esse foi só um trechinho do Mestre no Vestibular. Se você quiser ter acesso ao treinamento completo, primeiro link da descrição com 50% de desconto, cupom Black Friday. E não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!